Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no seu canal mediabahia.com.br. A gente hoje vai bater um papo com o prefeito da cidade de Amargosa, o Júlio Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores. Recentemente, o município vivenciou uma alta de casos ativos da Covid e a gente vai bater um papo com o prefeito para falar sobre esse assunto e outras demandas lá no município. Prefeito, obrigado por aceitar o nosso convite para debater as questões aí do município de Amargosa através do nosso site. Para todos vocês que nos acompanham aí pela Mídia Bahia, a você, Leandro, uma satisfação estar aqui dialogando sobre Amargosa e sobre tudo que envolve o nosso município num momento tão delicado, né, tão complicado que a gente tem vivido, que tem exigido tanto dos gestores para superar as dificuldades e cuidar do nosso povo. Então, estou à sua disposição aí. Prefeito, Amargosa viveu recentemente uma alta de casos ativos em relação à Covid-19. Eu pude ver uma ação enorme da sua gestão no sentido de desativar atividades da economia por algum tempo, no sentido de preservar vidas. Como é que está hoje a situação da Covid aí em Amargosa? Leandro, de fato a gente viveu aqui um crescimento muito acelerado há algumas semanas atrás, em volta de 8 semanas, mais ou menos, 8, 9 semanas atrás, por conta da introdução na cidade de Amargosa da nova variante do coronavírus, né, a P1, que é conhecida como variante de Manaus, e que de fato fez com que os casos aumentassem rapidamente. A gente estava com a situação controlada e o crescimento foi muito rápido, pegando todos nós aí de surpresa, e em poucos dias a gente saltou para quase 200 casos positivos, casos ativos. Então, isso realmente exigiu de nós uma atuação mais firme, inclusive com restrições que geram mais sacrifícios, a gente sabe disso, mas que são necessários. Então, nós, antes mesmo do governo do estado ter feito toque de recolher e a restrição de algumas atividades, nós já tínhamos feito, inclusive de forma até mais aprofundada, com toque de recolher a partir das 18 horas, com toque de recolher durante todo o final de semana e suspendendo algumas das atividades que nós entendemos ser as mais que apresentam maior risco de transmissão, né? Que são aquelas que realmente podem fazer com que os números cresçam rapidamente. É o bar, o restaurante, cinema, academias, essas atividades onde as pessoas ficam um tempo mais prolongado e também acabam, por vezes, tirando a máscara para consumir, e isso acarreta um maior risco de transmissão. Então, essas atividades que aglomeram mais e que as pessoas ficavam um tempo mais prolongado e, em algumas situações, sem máscara, nós fizemos uma restrição por algumas semanas e a gente conseguiu, felizmente, com essas medidas e outras medidas de prevenção, como o isolamento, o monitoramento do isolamento e também uma maior testagem para identificar casos ativos de forma mais rápida e precoce, nós conseguimos, felizmente, controlar a situação e a gente reduziu de 200 casos ativos. Hoje estamos com cerca de 70 casos ativos, com perspectiva de queda também durante essa semana. Só para você ter ideia e ilustrar um pouco isso, nós saímos de uma média móvel de casos nos últimos 14 dias, que esse período de 14 dias da média móvel é justamente o período de infecção onde o vírus pode ser transmitido. Então, a gente usa ela para corrigir as distorções. Às vezes você tem 15, 20, 30 casos no dia e no outro tem um. Nem o 30 representa a realidade, nem o 1 também representa a realidade. Então, você tira uma média móvel dos 14 dias justamente para poder corrigir essas distorções e ter uma avaliação mais clara e mais real da situação naquele momento. Então, há 5, 6 semanas atrás, nós tínhamos uma média móvel de cerca de 20 casos dia. Hoje, nós reduzimos isso para cerca de 6, 7 casos. Então, nós estamos numa projeção aí de queda, numa tendência de queda e que, felizmente, tem sido fruto de muito trabalho das equipes de saúde, de muitas medidas da gestão e, acima de tudo, também colaboração da população. Prefeito, gestor nenhum vai querer desativar a economia porque sabe que isso gera prejuízos para o município, para o estado,
deve lhe custar muito, lhe doer muito ter que tomar essas medidas? Eu pude perceber que essa semana pessoas aí protestaram, o senhor não estava na cidade em uma dessas reuniões, mas o vice-prefeito pôde representá-lo e prometer a essas pessoas a reativação dessas atividades, visto que a Amargosa consegue controlar essa onda que vinha crescendo aí no município. As medidas, como você mesmo falou, são medidas que não nos agradam tomar. Todo gestor quer ver a cidade funcionando plenamente. Quanto melhor funcionar a cidade, mais intensamente funcionar a cidade, gera mais renda, a economia se aquece, empregos são gerados e, com isso, a população fica melhor e fica mais feliz. E a população mais feliz, o gestor também fica mais feliz. Então, isso é o que, de fato, nos motiva. Mas a gente sabe que quando a vida e a saúde das pessoas está em risco, nós precisamos tomar as medidas que são necessárias, não as medidas que são agradáveis. Porque para tomar medidas que são agradáveis, não precisaria de um gestor. As coisas correriam soltas. Mas, em momentos de crise, em momentos onde as medidas se mostram necessárias, a gente tem que ter o pulso firme para tomar as medidas que se apresentam necessárias naquele momento. E é isso que a gente tem feito. Eu não tenho hesitado e não tenho me furtado de tomar nenhuma medida, por mais dura que ela possa parecer, desde que ela sirva para proteger a vida das pessoas, resguardar a saúde da população. E é isso que a gente tem feito aqui. No ano passado, nós fizemos lockdown, nós fizemos toque de recolher, restrição de atividades econômicas. Esse ano, na segunda onda, também foi necessário tomar algumas medidas. A Amargosa, como eu falei, teve a introdução dessa nova variante, a P1, que é a variante de Manaus. Ela é mais transmissível, mais agressiva, mata mais e mata pessoas mais jovens. Então, a gente, com isso, com todo esse cenário, esse contexto, tivemos que novamente tomar medidas restritivas, inclusive com suspensão de funcionamento de algumas atividades econômicas. Dentre elas, que eu já citei aqui para você, bares, restaurantes, academias, cinemas. Algumas delas retornaram na semana passada, por entendermos que a coisa estava um pouco mais controlada, e outras ainda estão suspensas, como, por exemplo, atividades de bares e restaurantes, que foi o que você noticiou aí de uma movimentação que ocorreu aqui. A gente entende o sentimento das pessoas, dos comerciantes, das pessoas que estão tendo suas atividades suspensas. A gente sabe que não é bom isso, que isso gera sacrifício, gera uma dificuldade de sobrevivência, inclusive, das pessoas, mas a gente entende que numa situação de pandemia, numa situação da crise sanitária como ela está ocorrendo, nós precisamos sacrificar uma parte para preservar o todo, para preservar a coletividade. Nesses momentos, o direito individual ele é deixado em segundo plano, porque o mais importante é o direito coletivo, é a saúde coletiva das pessoas. E é assim que a gente tem feito. Neste episódio que você noticiou, o vice-prefeito pôde atender, Getúlio, que tem sido bastante parceiro meu aqui na gestão, e transmitiu a essa equipe que há a previsão desta atividade que foi solicitada voltar a funcionar parcialmente na próxima semana, com o próximo decreto. Mas, por exemplo, os bares voltarão a funcionar, mas com horário limitado até às 19h30, porque às 20 horas nós já temos o toque de recolher, e os bares também não funcionarão no final de semana, que são os momentos que geram maior aglomeração. A vacinação, infelizmente, está a conta-gotas. Eu acredito que a Prefeitura de Amargosa aí tem uma capacidade enorme de vacinar. Eu pude olhar no início da semana, caminhava para 15% aí da população vacinada, já tinha passado dos 10%. Como é que está o seu diálogo para que Amargosa possa cada vez mais ter mais vacinas à disposição da população, visto que, pelo que percebo, o governo federal se atrapalhou por inteiro para poder oferecer ao Brasil uma quantidade maior de vacinas? Amargosa, assim como os municípios do Brasil inteiro, tem condições de acelerar muito mais a vacinação do que vem ocorrendo. O Brasil é reconhecidamente em todo o mundo um dos países que tem a maior capacidade de vacinação, tem um dos melhores programas de imunização do mundo, e a gente está muito aquém do que a gente pode realmente realizar. Para você ter ideia, quando o Lula era presidente, em 3 meses o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas contra a H1N1, que também foi uma crise epidemiológica
inesperada, mas conseguiu se vacinar rapidamente. Hoje o Brasil está vivendo essa dificuldade, mesmo nós temos estrutura, capacidade logística, equipes preparadas para vacinar muito mais do que o que a gente tem vacinado. O que de fato falta é a vacina. E, infelizmente, o governo federal não tem conseguido prover essas vacinas no ritmo e na necessidade que a gente precisa. Como você falou, a Amargosa já está aí com mais de 14% da população vacinada, mas estamos há mais de uma semana sem abrir vacinação para novas idades, porque não temos vacina suficiente. Então, temos recebido muito pouco vacinas. A maior parte do que temos recebido é para a segunda dose daqueles que já se vacinaram, o que nos impede, por exemplo, de descer a idade. Então, a gente ainda nós não conseguimos superar a vacinação dos idosos acima de 60 anos. Temos ainda a vacinação das pessoas com comorbidades, ou seja, as pessoas que têm doenças graves, crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer e outras doenças respiratórias, e isso tem dificultado a gente conseguir controlar a pandemia, porque ela só vai definitivamente ser debelada, ser controlada com vacinação da população. Até lá, toda medida serão medidas paliativas, serão medidas para minimizar os efeitos da pandemia. A gente vai controlar em determinados momentos o número de casos, mas em outros momentos vai voltar a crescer a partir da flexibilização das medidas de restrição. Até porque ninguém vai conseguir ficar muito tempo com medidas restritivas. Você consegue segurar 5, 6, 7 semanas, mas ninguém consegue mais do que isso manter o comércio fechado, as atividades econômicas suspensas. E o que vai permitir que a gente se livre definitivamente da pandemia é, de fato, a vacinação, mas, infelizmente, o governo federal não tem lidado de forma correta com a vacina. Tem sido negligente, o presidente Bolsonaro tem sido irresponsável com a vida das pessoas. Pra você ter ideia, a Pfizer disse que, no ano passado, ofereceu 70 milhões de doses de vacina para a população brasileira através do governo federal, e o governo Bolsonaro recusou essas vacinas. Para você ter ideia, isso daria já para ter vacinado 35 milhões de pessoas, ou seja, 70 milhões de doses, 35 milhões de pessoas. Então, assim como ocorreu com outras vacinações, a gente está vendo aí os governadores do Nordeste, liderados pelo governador Rui Costa, da Bahia, pelo governador Wellington, do Piauí, tentando comprar vacina Sputnik da Rússia, e a Anvisa tem criado todas as barreiras possíveis para não permitir essa compra. Ou seja, é aquela velha história, nem faz e nem deixa fazer, nem ajuda e ainda atrapalha. Então, realmente é uma situação crítica e que a gente precisa pressionar o governo federal para que mais vacina chegue, para que a gente possa vacinar mais rápido a nossa população. O senhor prepara aí um presente para a população amargosense, que é a reforma do Hospital Municipal. Já tem previsão de entrega dessa instituição? Estamos pertinho, Leandro. A gente já concluiu toda a parte de infraestrutura de obra civil do hospital. Estamos fazendo agora a instalação dos equipamentos e da rede de ar-condicionado, que é a última etapa nossa. Infelizmente, há alguns atrasos por conta da entrega de equipamentos. O mercado no Brasil está muito complicado por conta da pandemia. Todo mundo aí que tenta comprar qualquer coisa está tendo dificuldade, seja para obra com aço, com material de construção, seja de equipamentos, principalmente equipamentos hospitalares, tem tido muita dificuldade da entrega dos fornecedores por conta da pandemia, ou seja, muito hospital de campanha sendo aberto, muita estrutura sendo ampliada para dar conta da Covid, e isso dificultou um pouco. Mas, felizmente, quase todos os equipamentos já chegaram e a gente está finalizando as instalações para, nas próximas semanas, já marcar a inauguração do hospital, que vai ser um hospital para atender não só a Amargosa, mas parte aqui da região, né? Vai ser referência para parte da região. Nós estamos ampliando de cerca de 50 leitos para mais de 80 leitos, entre leitos clínicos, leitos cirúrgicos e também leitos de urgência e emergência, leitos de transição. Esse novo perfil do Hospital de Amargosa vai possibilitar a gente ampliar as cirurgias eletivas, que são aquelas agendadas, ou seja, cirurgia de vesícula, retirada de útero, vasectomia, próstata, hérnia, uma série de cirurgias que há demanda muito forte na região. Para você ter ideia,
Santo Antônio de Jesus, que é a cidade maior que Amargosa, não realiza esse tipo de cirurgias. Nós temos o hospital regional, que é para urgência e emergência, mas essas cirurgias eletivas não são feitas, por exemplo, em Santo Antônio. O município de Santo Antônio é pactuado com o município de Amargosa, sendo muito maior que Amargosa. Então, mostra a importância que esse hospital vai ter. Além disso, já temos também um diálogo avançado com o governador Rui Costa, com a Secretaria Estadual de Saúde, para pactuar outros procedimentos, para contratualizar outros procedimentos, como, por exemplo, cirurgias ortopédicas, que hoje também só é feito em Santo Antônio de Jesus. Então, a Amargosa vai servir de retaguarda para a região, para fazer cirurgias ortopédicas tipo 1, fratura e outros tipos de cirurgias que sejam necessárias para a ortopedia. E o novo hospital, que não é só uma reforma, na verdade é um hospital completamente novo, do antigo hospital de Amargosa, que tinha cerca de 2.500, 2.800 metros quadrados, só restou algumas paredes, e nem todas. Então, a gente construiu praticamente um hospital novo, com 3.000 metros, de 1.500 metros quadrados, melhor corrigindo a informação, 1.500 metros quadrados, estamos indo para um hospital de quase 3.000 metros quadrados, com quase 90 leitos, com equipamentos para urgência e emergência, para cirurgia, para parto também, como incubadora neonatal. Então, seja um hospital completo, com raio-x digital, com eletrocardiógrafo, com ultrassonografia, então, para parte de diagnóstico de imagem também, laboratório funcionando 24 horas. Então, realmente vai dar uma segurança para a população de Amargosa e da região. Amargosa se destaca no Vale do Jiquiriçá por muitas obras, e percebo que a sua boa relação com o governador Rui Costa e também com o senador Jacques Wagner tem contribuído para que isso ocorra. Sem dúvida, são bons e grandes parceiros de Amargosa. Eu costumo dizer que o governador Rui Costa, o senador Jacques Wagner e o deputado Sola têm sido grandes parceiros meus para trabalhar e melhorar a vida do povo de Amargosa. E isso tem dado muitos frutos. Amargosa realmente tem sido um canteiro de obras nos últimos 4, 5 anos, a partir do início da minha gestão em 2017. E isso se dá, eu acredito, Leandro, por alguns fatores. O primeiro deles é a boa gestão que a gente vem desenvolvendo, ou seja, nós conseguimos controlar as despesas, equilibrar as finanças do município, aumentar a arrecadação e diminuir a dívida pública em Amargosa. Isso é muito importante ser dito. Quando eu cheguei, a Amargosa tinha uma dívida de 55 milhões de reais só com o INSS. A Amargosa tinha uma dívida de 55 milhões e um orçamento de quase 60 e poucos milhões de reais. Ou seja, a dívida e o orçamento e a receita era praticamente a mesma coisa, o que impossibilitava uma série de investimentos. Nós conseguimos fazer, como eu falei, o equilíbrio das contas, diminuir as despesas, cortar onde pode, que é nos custos internos da prefeitura, para não faltar dinheiro aonde importa, que é aonde faz diferença na vida das pessoas, na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, na assistência social. E foi isso que resultou essas boas ações que a gente tem conseguido desenvolver. Além disso, nós conseguimos regularizar a situação fiscal do município. A Amargosa hoje é adimplente, ou seja, a Amargosa hoje está regular com todas as suas certidões, com o governo federal, com a Receita Federal, com o governo do estado, com os bancos de fomento. Então, além de melhorar a relação receita e despesa, hoje a gente está com um orçamento aí para quase 90 milhões de reais e reduzimos a receita para a despesa, as dívidas, para 52. Então, a correlação receita e despesa melhorou. Regularizamos a situação fiscal e também, lógico, conseguimos fazer bons projetos e captar recursos do governo do estado através dessa boa articulação que a gente tem com o governador Rui Costa e também de emendas parlamentares nos ministérios, o que tem possibilitado, junto com os recursos próprios, a gente fazer muita coisa. Só para você ter ideia, quando eu assumi, o poder de investimento com recursos próprios da prefeitura era menos de 2%. Hoje, no ano passado, já em 2020, nós fechamos o ano com um investimento de recursos próprios de 14% do orçamento.
ou seja, ampliamos muito a capacidade da prefeitura fazer suas próprias obras, seus próprios investimentos com recurso próprio de arrecadação do povo de Amargosa. O senhor também se destaca por realização de concurso público. Tem um aberto, inclusive, agora, e não é o primeiro que sua gestão faz aí ao longo de 4, na verdade, do primeiro mandato e já nesse segundo também. A gente tem feito esse trabalho aqui em Amargosa de resolver também as questões da precariedade da folha da prefeitura, da contratualização dos servidores municipais, através, lógico, de concurso público e de processo seletivo para as vagas que são temporárias. Esse concurso foi lançado ano passado, ele está em processo ainda, porque nós temos, infelizmente, uma situação da crise sanitária agravada, da pandemia, e a realização das provas tem sido prorrogada por conta disso, que a gente não vai colocar as pessoas que vão realizar o concurso em risco dentro de uma sala de aula com várias pessoas. Então, infelizmente, a gente está tendo que prorrogar a data da prova, mas assim que as condições sanitárias permitirem, nós vamos realizar as provas. Daí, como você falou, concurso para guarda municipal, concurso para agente comunitário de saúde, concurso para professores, para enfermeiros, assistente social, psicólogo, esses profissionais de nível superior. Então, é uma gama aí ampla de cargos e vagas para serem disputadas aí, a gente conseguir contratar bons profissionais para servir ao povo de Amargosa. Saindo um pouco aí da gestão, mas falar também de política. Em março, o Supremo Tribunal Federal, por ordem do Edson Fachin, acabou anulando as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, inclusive, teve uma discussão no plenário para decidir se mantinha ou não a decisão do Fachin. De que forma essa decisão impacta nas eleições 2022, visto que os caminhos aparentemente indicam hoje uma pré-candidatura do Lula para presidente na próxima eleição? E de que forma isso pode impactar nos próximos 2 anos, caso o senhor tenha aí um novo governo do PT à frente do Palácio do Planalto? Primeiro, impacta nas eleições definitivamente, né? Eu acho que Lula no jogo muda a história do jogo. Então, nós, felizmente, essa decisão que foi tomada já, primeiro, de forma monocrática pelo ministro Fachin, depois submetida ao pleno, ou seja, a todos os ministros do Supremo Tribunal, restabelece os direitos políticos, a elegibilidade do presidente Lula e também anula todos os processos que ele foi condenado em Curitiba pelo ex-juiz Sérgio Moro, o que mostra que nós estávamos certos desde o início, quando dizíamos que Lula não tinha cometido os crimes que o juiz Moro tinha atribuído a ele e que o juiz o condenou sem nenhum tipo de prova. Então, isso, agora a decisão do Supremo restabelece a verdade, restabelece aquilo que a gente já vem dizendo há algum tempo, que Lula é inocente e que ele deveria ter direito de se candidatar, se assim quisesse, e, infelizmente, as consequências da retirada de Lula do jogo político e do processo eleitoral de 2018 é o início e o fruto de todo esse problema, ou seja, todo esse problema é fruto desta causa, que lá atrás foi feita essa violência que foi tornar Lula inelegível para que ele não ganhasse a eleição em 2018. Então, essa manobra jurídica que foi feita lá atrás, hoje foi corrigida pelo Supremo. Então, primeiro, ela restabelece a verdade, ela restabelece a justiça e, em segundo plano, coloca Lula de novo no jogo político e, assim, a população, sem dúvida alguma, vai ter Lula à disposição para poder governar o Brasil por mais um período e corrigir os desmandos que têm sido estabelecidos a partir do atual governo, né? A gente tem visto aí, a mais grave delas o povo voltou a passar fome. Infelizmente, os governos Lula e Dilma retiraram o povo brasileiro da linha da pobreza. Então, foram mais de 50 milhões de pessoas que ascenderam de classe, puderam comer melhor, puderam sobreviver melhor e, infelizmente, a gente está voltando a ver pessoas num sinal de trânsito pedindo dinheiro e comida, batendo as portas das pessoas pedindo comida. A gente está vendo a sociedade tendo que se mobilizar para fazer campanha de arrecadação de alimentos, coisa que não se via há muitos e muitos anos no Brasil.
e que, infelizmente, voltou a ter. A fome voltou a ser uma realidade no nosso país com o atual presidente, com o atual governo. E eu acho que Lula, de novo, volta a estabelecer uma conexão com o povo brasileiro, de alguém que passou fome, de alguém que sabe o que é passar fome e que, sem dúvida alguma, vai colocar isso como prioridade. E, lógico, voltar o Brasil a ser respeitado no mundo. O Brasil, com Lula, era a sexta economia, caminhando já para ser a quinta maior economia do mundo, caiu agora para a 12ª com o atual governo. E não é por conta da pandemia, porque o mundo todo está vivendo a pandemia. É como o governo lidou com a pandemia e com a economia. O governo não tem feito o reajuste do salário mínimo nos níveis que eram feitos antigamente. O governo tem feito políticas de cancelamento de programas sociais e de restrição de investimentos, o que gera desemprego. Então, tudo isso tem causado esse caos que o país tem vivido. Então, como o presidente tem lidado com a economia e com a pandemia, tem novamente colocado o Brasil na rota da fome e do subdesenvolvimento. Infelizmente, isso é uma realidade. Em segundo plano, pelo que você colocou, sem dúvida alguma, a Margosa tem muito a ganhar com Lula à frente da presidência da República, e eu acho que, penso e tenho bastante confiança que Lula, sendo candidato em 2022, será eleito e também ajudará na eleição de Wagner para governador. E aí a gente vai voltar a ter o que já tivemos anteriormente a Margosa, o prefeito alinhado não só politicamente, partidariamente, com o governador e com o presidente, mas alinhado também no ponto de vista de uma concepção de desenvolvimento que olha para o mais pobre, que olha para quem mais precisa e promove o desenvolvimento local, visando a distribuição de renda e a promoção da igualdade. Então, eu acho que nós temos muito a ganhar, o Brasil, e principalmente a Margosa, com Lula novamente no jogo político e na disputa eleitoral. Prefeito, eu queria agradecer a sua participação aqui, ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Sei que o senhor deve ter muitas atribuições aí para resolver hoje à frente da Prefeitura. Para finalizar, como iniciar esse segundo mandato? A gente sabe que tem uma crise sanitária, tem uma crise econômica, mas acredito ser mais fácil, principalmente porque o senhor pega uma prefeitura a qual o senhor já era prefeito e acredito que já está arrumada. Leandro, são desafios diferentes. Cada mandato é um novo desafio, né? O primeiro mandato, nós tivemos a dificuldade de arrumar a casa, de ajustar as finanças públicas, de elaborar projetos e de começar a fazer essa transformação estrutural que a gente tem feito em Margosa. Felizmente, nós conseguimos fazer isso num tempo muito curto, o que sobrou tempo na minha gestão, primeira gestão, para poder executar muita coisa e realizar muita coisa, muita obra. A Margosa se transformou nesse período. A Margosa ficou sempre entre as 30 cidades da Bahia que mais geraram emprego em todos os 4 anos da minha gestão, porque eu trouxe a Ferracine, porque eu consegui reabrir junto com o governador o frigorífico, porque nós conseguimos atrair grandes investimentos e conseguimos também executar muita coisa com recurso próprio, o que faz a roda da economia girar, porque o dinheiro circula na cidade. Se a prefeitura investe, o dinheiro circula, gera muito emprego. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa, fazer avenidas, pavimentar mais de 100 ruas, construir escolas, creches, fazer a construção do hospital, modernizar a iluminação pública da cidade. Então, foi obra, levar sistema de água para a zona rural, construir ponte na zona rural, manutenção de estrada. Então, ou seja, nós temos muitas obras e muito investimento durante esse primeiro mandato. O segundo mandato, ele traz essa vantagem de poder, a gente já partir de um patamar maior. E com isso, lógico, ter projeto já elaborado, ter recurso já garantido para poder executar logo já no primeiro ano de gestão. Então, a gente ganha tempo e consegue fazer mais coisas. Essa é a vantagem do segundo mandato. Em compensação, nós temos 2 coisas que, primeiro, o crescimento da exigência da população, a população fica mais exigente, naturalmente, e assim deve ser, porque isso impulsiona os gestores a trabalhar ainda mais. E, em segundo plano, nós temos essa crise que você falou, sanitária, a crise econômica, um governo que tem cortado o investimento na educação, na saúde, na assistência social, um governo federal que tem também criado um caos econômico muito grande no país e, infelizmente, isso nos traz problema, porque isso chega em cada um dos municípios, principalmente nos pequenos municípios. Então, são outros desafios, mas eu costumo dizer que mar calmo não faz marinheiro bom. Eu passei por algumas crises durante esse período, crises nacionais durante esse período que fui prefeito,
infelizmente conseguimos superar a elas com muita força, com muita firmeza e com soluções. Não dá para o gestor público ficar procurando desculpas e inventando culpado para os problemas da cidade. Lógico que a gente pode dizer de quem é a responsabilidade, mas isso não tira do gestor público municipal a responsabilidade de construir as soluções para sair desses problemas, superar essas dificuldades e fazer com que, de fato, a vida das pessoas melhore com a transformação da realidade na qual nós estamos inseridos e que somos os responsáveis por sermos gestores. Independente do governo federal ser responsável, do governo do estado, a prefeitura tem que chamar a responsabilidade para si e articular também com esses entes as soluções necessárias para melhorar a vida da população. Então, eu acho que os desafios do segundo mandato estão postos, mas assim como no primeiro, eu estou com cada dia mais vontade, com mais empenho e com mais determinação para trabalhar pelo povo de Amargosa. Eu que lhe agradeço a você e a todos aí da minha Bahia que nos acompanham. Obrigado, estamos também sempre à sua disposição para conversarmos em outros momentos. Um abraço.